Olá, queridos amigos. Eu sou um servo de Deus. Essa é a nossa gota de sabedoria de hoje. Estou chegando ao final dessa pequena série que eu dei o título Entendendo e Evitando uma Vida Angustiada. Você sabe que muitas vezes a pessoa vive uma vida de angústia e no fundo, alguns irmãos, algumas pessoas pensam que a angústia é que é o problema. Mas é importante que você entenda, é importante que você perceba, que faça uma leitura, que na verdade a angústia não é o problema em si. Ontem eu estava num lugar e tinha um grande relógio, eu achei interessante. Queria ter um relógio daquele, mas é enorme, cabe praticamente na parede de uma sala. O que me chamou a atenção é que um ponteiro, o maior, ele tinha a capacidade de girar mais rápido. O fininho ele girava mais rápido ainda e o pequeno um pouco mais rápido. Trocando em miúdos, o pequenininho ele apontava os segundos. Cada ciclo que ele fechava, ele mexia o de minutos. O minutos fazia todo o seu giro. E é interessante que o ajuntamento de todos eles mexia mais lento ainda o pequeno. O pequeno, ele apontava fixamente um bom tempo para uma localização, para a hora. E eu penso que a angústia é mais ou menos isso. A angústia, ela está apontando para algum lugar. O problema é que nós não fomos doutrinados, ensinados. Nós muitas vezes não procuramos um profissional, alguém mais preparado, mais, vamos dizer assim, habilitado para nos ajudar. Então nós começamos a tratar a angústia com remédios antidepressivos, começamos a tratar a angústia com remédios para dor de cabeça. E aí, meu irmão, desculpa, minha irmã, mas você nunca vai conseguir um sucesso. Porque a angústia é aquele ponteiro. Tá dizendo ali, olha, é aqui. Então, eu advogo que nós precisamos lidar com a angústia e isso deve ser um processo muito inteligente. Lidar com fé, lidar com sabedoria para que a inclinação ideal aconteça. Se não acontecer algo, quem sabe agora, quem sabe depois, mas a angústia tem uma tendência a gritar, ela vai gritando, porque ela começa dando sinais, dizendo que alguma coisa não está certa, e se nós não fizermos algo, ela começa a gritar, e isso pode vir uma fobia, um medo, e quem sabe até uma depressão tipo 1. Então, se eu e você não entendermos o plano que Deus tem para nós, que geralmente o plano de Deus, para a pessoa entender, geralmente a pessoa precisa parar um pouquinho a sua agenda emocional, precisa devotar a Deus, ter momentos contemplativos com Deus. Olha o que aconteceu recentemente. Ontem, eu estava conversando com uma pessoa muito querida. E essa pessoa me deu uma informação de uma pessoa. Ao sair de casa, a minha esposa me deu uma outra informação de outra pessoa. Quais foram as informações? Quando eu saí de casa, a minha esposa me disse: Olha, aconteceu uma tragédia aqui. O pedreiro da casa de frente foi cortar uma madeira, alguma coisa, decepou o dedo, tirou o dedo dele, cortou o dedo dele, amputou o dedo dele. Imagine que dor. Quando eu cheguei na minha comunidade, estava atendendo uma pessoa e ela disse: "Estou tão triste, porque o meu filho machucou o dedinho e teve de engessar." Como a vida é engraçada. Um estava sofrendo porque o dedo foi machucado. O outro sofrendo porque perdeu o dedo. Qual dor é a mais importante? As duas, porque cada um tem a sua dor. Então, esse sentimento que muitas vezes é angustiante, que não deixa com que confiemos em Deus. E eu gosto muito quando o salmista, no Salmo 37, ele diz: Olha, confie em Deus, entrega o seu caminho ao Senhor. Eu gosto muito quando o Mateus capítulo 5, ele vai dizer assim: Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Então eu preciso de consolo. O momento de angústia, para entender e para evitar, eu preciso de alguém que esteja ao meu lado, eu preciso ter amizade, eu preciso ter um ombro amigo, eu preciso de alguém que eu possa confiar, alguém que me escute, alguém que tenha um ouvido especialista, um ouvido piedoso, porque a angústia, muitas vezes, ela nos isola. A angústia paralisa a nossa psique, a angústia fragiliza a nossa espiritualidade, é uma inadequação interior, e isso muitas vezes destrói quem nós somos. Olha o que diz o Salmo 86, versículo 7. Ele diz assim: No dia da minha angústia, clamo a Deus e ele me responde. Olha que coisa interessante. Tá aí um receito interessante. Tá com angústia? Clame a Deus. Angústia
pode ser, ou quem sabe até se tornar um distúrbio, pode se tornar um trancamento, um fechamento, um estreitamento, como a própria palavra diz. E eu diria que isso vai se alargando, vai se alarmando. Isso pode se transformar numa fobia, numa angústia aguda, num problema psicológico, num problema psiquiátrico, um vazio de preenchimento, um vazio na alma. E muitas vezes as pessoas têm essas angústias, alguns com medo do futuro, com medo de errar, com medo de não acertar, com medo de não chegar, uma culpa crônica. Eu conheço pessoas que vivem uma inaceitação pessoal, a sua aparência, o seu estilo de vida, o seu relacionamento. É uma pessoa desconectada consigo mesmo. E isso é perigoso, porque gente assim sofre do presente, do passado e do futuro. Sofre do presente porque, no fundo, são pessoas que acham-se insatisfeitas, injustiçadas. Elas sofrem de forma tremenda no passado porque elas têm ressentimento, decepções, tristezas. E sofrem pelo futuro por conta das incertezas, da fobia, o medo. E isso é uma desconstrução. E eu queria te dizer assim, do fundo do meu coração, o que é que eu quero te pedir? Compreenda a sua natureza. Compreenda a natureza da sua angústia. Compreenda a natureza das suas emoções. Se preciso, clame por ajuda, peça ajuda. Você não pode ser apenas um espectador da sua angústia. Você não pode ser apenas alguém que está na arquibancada da sua angústia. Você tem que ser um combatente, você tem que ser um jogador, você tem que ser o ponteiro que move os outros ponteiros. A angústia, no fundo, é como se fosse um porteiro que tranca nosso coração, trava a nossa porta de entrada, nossa porta de acesso. E aí você vai vendo que nada está bem quando o seu coração está apertado. A angústia, ela começa a gritar do coração. Outras doenças vão na psique, outras doenças vão nas partes do corpo, mas a angústia não. Ela grita do coração. E a angústia não é um problema de pecado. A angústia é um problema, é uma disfunção. E se nós formos fazer um mapeamento, nós vamos perceber que alguns desses problemas de angústia, elas estão muito associadas a coisas que nós não conversamos, não dialogamos e não abrimos o coração com ninguém. Senhor, eu quero encerrar essa pequena série de gotas, entendendo e evitando uma vida de angústia. Ajuda os meus irmãos a terem uma intimidade com elas mesmas, com Deus e com alguém que de fato possa contribuir. Como o salmista tão bem disse, ele disse: no dia da minha angústia, eu clamei ao Senhor porque Ele me responde. Que a bênção de Deus esteja na vida de cada um dos meus irmãos e irmãs, em nome de Jesus. Amém.